Quero partilhar com vocês o texto que está em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6, por favor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia não dá explicações, mas diz que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem começa a conversa é Deus, perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está antenado, está de olho, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim para ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras palavras, Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Quando a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, isso significa que é aquilo que você é quando ninguém está vendo, com a porta do quarto trancada. Quando diz que ele é um homem reto, significa que ele é exatamente aquilo que as pessoas estão percebendo. Um homem que tem uma vida pautada pela verdade e pela justiça. Homem temente a Deus significa que isso é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal significa que ele é deliberadamente santo. Bom, Satanás podia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda.
estou meio ocupado, tenho outras agendas. Quem sabe um dia eu boto os olhos nele, eu observo ele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus, não. Satanás respondeu assim para Deus: mas também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora, tu tens abençoado a vida dele, tu tens colocado um grande muro de proteção ao redor da família dele, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra, desse jeito aí é muito fácil te adorar. Satanás com isso insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que Jó só adora a Deus por causa das bênçãos que recebe de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua mais, que Jó não é honesto quando ele serve a Deus, que Jó descobriu que religião dá lucro, que é um bom negócio, e que ele só serve a Deus porque com isso ele recebe determinados benefícios que de outra forma não receberia. Com isso, Satanás está levantando aqui duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem bens, um homem tem família. Aí Satanás disse assim para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, e verás se toda esta fidelidade de Jó não cai por terra. Então diz a Bíblia, que sem que Jó soubesse, Deus o constitui em seu advogado na terra, e coloca a sua própria reputação nas mãos de Jó, e diz assim para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais, porque o Deus que servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Satanás está debaixo da autoridade absoluta do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Com a permissão de Deus, Satanás, porém, sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Convido você a olhar no versículo 3, 1:3, porque Jó não era apenas o homem mais piedoso, conforme diz o versículo 8, mas conforme diz o versículo 3, está escrito assim: depois de quantificar os bens que ele possuía, está escrito: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Cai um mito aqui: não é pecado ser rico. Você pode ser o homem mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. O problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas não obstante Jó ser o homem mais rico da sua geração, veja você comigo, que nos versos 14, 15 e 16, Satanás vai usar os sabeus, Satanás vai usar os caldeus, Satanás vai usar o fogo, para destruir tudo que Jó tinha de uma maneira abrupta e rápida. O homem mais rico entra em colapso financeiro, o homem mais rico quebra, vai à bancarrota. Bom, você e eu conhecemos gente que por muito menos dá um tiro na cabeça.
por muito menos blasfema contra Deus. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó amava mesmo mais a riqueza e o dinheiro do que a Deus? Será que Jó blasfemaria mesmo contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta, confira comigo, está no versículo 21. Ele diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Eu adoro a Deus não por aquilo que Deus dá, eu adoro a Deus por quem Deus é. Eu não adoro a Deus por causa das bênçãos de Deus, eu adoro a Deus por causa do caráter de Deus. E aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas tem uma segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Se você ler capítulo 1, versículo 5, você vai notar que Jó era um pai exemplar. Mesmo sendo muito rico e tendo uma agenda tão congestionada, e mesmo tendo 10 filhos e todos eles adultos, e Jó costura a unidade dos filhos. E há uma coisa curiosíssima aqui, já que nós temos pais e filhos aqui, toda família que tem mais de um filho sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família unida, pode ter certeza, por trás tem um pai e tem uma mãe que trabalha para que os irmãos sejam amigos. Agora, quando tem dinheiro por trás, é mais complicado ainda. Sabe por quê? O dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama, o dinheiro divide, o dinheiro separa. Porque Jó era um pai intercessor, porque Jó era um pai presente, porque Jó era um pai conselheiro, porque Jó era um pai que se preocupava com a salvação e a santificação dos seus filhos. Diz a Bíblia que os seus filhos eram amigos e unidos. Mas no mesmo dia que acontece o colapso financeiro de Jó, ele recebe a mais amarga notícia da vida. Os seus 10 filhos, num dia de festa, na casa de um deles, sofrem um acidente, e todos os 10 filhos de Jó morrem no mesmo acidente. Você já pensou o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele reconstrói seus sonhos? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém de fato ama mais a Deus do que a família? Será que de fato Satanás tinha razão e Jó se voltaria contra Deus para blasfemar contra ele? A resposta está no capítulo 1, versículo 20, confira comigo aí. Diz o texto que logo que Jó recebe essa notícia, ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança-se em terra e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a sua própria família. Mas agora vem o capítulo 2. E novamente Deus está lá com seus filhos, e Satanás aparece por lá. E é curioso que é Deus quem começa de novo perguntando do mesmo jeito: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que significa isso? Satanás está dizendo o seguinte: estou fazendo o que eu sempre fiz, não mudei a minha agenda, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta de novo: observaste o meu servo Jó? E dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. E Deus diz: me incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Você diz que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro e do que a família, pois Jó provou que me ama mais do que ao dinheiro, provou que me ama mais do que a família,
Bíblia, Jó derrotou as suas teses, Satanás. Então Satanás levanta uma terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus o constitui em seu advogado na terra e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás ainda é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Satanás sai dali, diz a Bíblia, e coloca uma doença maligna em Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. Este homem que já está falido e enlutado, agora fica doente. Seu corpo vira uma chaga aberta, uma ferida viva. Bolhas de pus começam a se formar no seu corpo. E diz a Bíblia que Jó precisa morder nessas bolhas de pus para aliviar sua dor. Sua pele vai ficando necrosada. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter alívio. Esse homem vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O seu corpo cheira mal, as pessoas passam, as pessoas praguejam, as pessoas cospem, as pessoas cortam volta dele, até os mais próximos, até os familiares vão desistindo dele, vão abandonando a ele, e ele fica rendido na sua desdita. Precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Esse homem não tem mais o que sofrer. Nesta hora, diz a Escritura, que a sua mulher se aproxima dele e pergunta: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso, tenha pelo menos coragem e dignidade de tirar a sua vida. E ele responde para ela: tu falas como uma louca, tendo nós recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele reprova a terceira tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não por causa das dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas aí confira comigo, capítulo 2, versículo 11, meus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar combinaram ir condoer-se de Jó e consolá-lo. Diz o texto que, levantando-se de longe os olhos, não reconheceram Jó, e ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançava-se pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a sua dor era muito grande. Então eu faço uma pergunta a vocês: esses 3 amigos, de fato eram amigos de Jó? A resposta óbvia é: claro que eram amigos. Eu faço uma pergunta a você: alguma vez você já recebeu alguma visita assim? Quando você estava passando um momento difícil, pessoa que vem de longe, 7 dias, sentado com você no chão, sem abrir a boca, chorando ao ver o seu sofrimento? Você já fez a alguém alguma visita dessa natureza? Mas qual era o problema desses homens então? O problema desses amigos de Jó é que num dado momento eles deram uma de teólogos. Eles começaram a cogitar, desenvolveram uma lógica cartesiana de causa e efeito, e eles pensaram assim: para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada, mas para Jó estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram, mas eles não só falaram para Jó,
e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, falaram para Jó que ele roubou os órfãos e as viúvas, por isso que ele ficou rico, falaram para Jó que por ser ele um homem louco, Deus havia matado os seus filhos, e eles foram massacrando Jó, eles foram cravando Jó com as suas setas venenosas, e eles foram colocando Jó debaixo de um rolo compressor, e eles massacraram este homem de Deus. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 16 vezes esta mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Eu posso garantir para vocês hoje aqui, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Se vocês estão notando comigo, Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de uma pessoa. Primeiro, a vida financeira. Segundo, sua saúde. Terceiro, seu casamento. Quarto, seus filhos. Quinto, suas amizades. Todas essas áreas vitais estão sendo dinamitadas, destruídas, minadas na vida desse homem. Esse homem está no fundo de um poço, ele não tem mais nada para perder, ele está completamente rendido à sua desdita, ao fracasso, à derrota. Esse homem não tem nada mais em quem segurar, a quem buscar, ele está no fundo de um poço. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. Esse homem perdeu os seus bens, esse homem perdeu a sua saúde, esse homem perdeu o apoio da sua mulher, esse homem enterrou os seus filhos, esse homem perdeu o apoio de seus amigos, esse homem olha para todo lado, tudo é ruína na vida dele, mas esse homem não perdeu uma coisa: esse homem não perdeu a sua confiança em Deus. E quando ele está no fundo do poço, ele arranca de dentro da alma um brado de esperança, ao dizer: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim, eu revestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Pode vir momentos difíceis, pode vir momentos de perda, pode vir momentos de luto, pode vir momentos de angústia e dor na sua vida, mas Deus jamais deixará você desamparado. Ele sustenta você, Ele segura você, Ele ampara você, Ele levanta você. É curioso, irmãos, que quando Jó arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas curiosamente, Deus, ao conversar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus fez 70 perguntas para Jó. 70. Todas perguntas retóricas, que não dava para responder. Deus como que abriu as janelas dos céus, despejando em catadupas torrentes da sua glória, do seu conhecimento sobre Jó.
da sua majestade, do seu poder, e Deus começa a perguntar para Jó assim: ô Jó, onde tu estavas quando eu lancei, ou quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica como é que eu formo a geada. E Deus foi mostrando para Jó o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, a sua magnificência. E quando Jó é esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele para ter a mais importante experiência da sua vida. E eu gostaria de contar para você como é que ele teve essa experiência. Então vá comigo agora, por favor, para o capítulo 42 de Jó, porque aí algumas revelações que mostram a experiência desse homem com Deus, que pode ser nesta noite a sua experiência com Deus. Primeira coisa que Jó reconheceu, quando Deus se revelou a ele, está aí no versículo de número 2, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Preste bem atenção nisso. Você e eu temos fraquezas indisfarçáveis. Como o bispo Júlio disse agora há pouco, a gente tem que ler. Crente precisa ler. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Eu gosto muito de ler, sempre gostei. Passo nas livrarias praticamente toda semana. E você sabe que no Brasil e no mundo, os livros que mais vendem são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler bem esses livros. Mas esses livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é um gigante, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você é alguém tão poderoso que basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então deixa eu provar que você e eu somos fracos. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. Ô, gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As mulheres mais espertas do que os homens usam alguns recursos interessantes, como os bons cosméticos, dão uma boa disfarçada. Daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega um momento que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria jeito mais. As pernas ficam bambas, os braços descaídos, os joelhos trôpegos, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte chamando-nos para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, gemendo e chorando, dissemos para Deus: oh meu Deus, eu não aguento mais. O Senhor estende a mão para mim e eu pereço. Temos fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais. Quantos de nós, com lágrimas nos olhos, já não prometemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cair neste mesmo pecado. Daqui a pouco, você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você honestidade e sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser contraditório, ambíguo, paradoxal.
Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Somos fracos, mas é maravilhoso você poder afirmar como Jó, mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem perdão que Ele não possa perdoar, para Ele não tem casamento que Ele não possa restaurar, para Ele não tem família que Ele não possa reerguer, para Ele tudo é possível, Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele tudo pode. Portanto, irmãos, não tem nada mais importante para a família do que relação pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, irmãos e irmãos, do que saber quem é o Deus que nós servimos, quão grande é o Deus que nós adoramos. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? A.W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século XX, diz que o maior problema da igreja contemporânea, ele estava falando da igreja lá do século passado, mas é o problema nosso ainda hoje. Ele disse que o maior problema nosso é que nós passamos a maior parte do tempo medindo, tomando o nosso próprio pulso e olhando para o nosso próprio umbigo. Quando o nosso papel é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, porque o povo que conhece a Deus é um povo forte, diz a Escritura. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. O meu Deus é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. E quando esse astrônomo diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É porque nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade mental, é capaz de afirmar com precisão qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em estudo ainda. O que eles já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus é maior do que isso. Ele criou tudo isso. Não tem um centímetro desse universo onde eu não posso dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Este é o seu Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Deus não apenas criou todas elas, o seu Deus batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. A ciência hoje não está pasma mais com o macro-universo, ela está pasma, boquiaberta, com o micro-universo hoje. Você pega uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa como a cidade de São Paulo. Você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer coisa que o homem já inventou.
Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai dizer mais tarde, códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o seu Pai, é o seu Deus, Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso de maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua. Eu acho que todos vocês concordam comigo que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não conheço ninguém que faça perguntas mais difíceis do que as crianças. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou. Não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio. Continuou caminhando. Daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. O pai diz: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião? O filho disse: sim, papai, estou vendo. O pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, papai, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Grande, esse é muito grande, papai. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Se você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas se você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó descobriu, irmãos, está aí no versículo 2 ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste bem atenção nisso. Você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em misticismo, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Pode ter certeza disso. Se você está passando um momento difícil, se você está passando por um vale, se você está passando por uma prova, se você está passando por um momento de amargo, seja financeiro, seja de saúde, seja na sua família, isso não pegou Deus de surpresa, isso não desfez os propósitos de Deus na sua vida. Deus está trabalhando por você e não contra você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele está permitindo você passar por uma luta, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele vai transformar tudo isso para o seu bem, e você vai ficar mais maduro, e você vai ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado.
Terceira coisa que Jó vem a descobrir, pelo conhecimento que ele teve de Deus, ele reconheceu sua profunda limitação. Olha o versículo 3. Na verdade eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vamos entender isso aqui. Quando alguém está sofrendo, como Jó sofreu, via de regra a pessoa faz duas coisas. Ou se cala, estoicamente, tranca os dentes. Ou fala. Jó falou. Jó se defendeu. Jó se queixou. Jó perguntou. O tempo todo. Quando você está sofrendo, você acaba falando muita coisa que você não está entendendo. Sabe por quê? Porque você e eu não enxergamos no escuro. Você e eu não enxergamos na curva. Deus está vendo lá no fim. E Ele sabe que as curvas da estrada não tiram o seu alvo de chegar lá no fim. O fim é a sua glória, o fim é o céu, o fim é a bem-aventurança, o fim é a vitória do mal, é a vitória do bem sobre o mal, é a vitória da verdade sobre a mentira, é a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo. O fim é Jesus Cristo colocando todos os seus e os nossos inimigos debaixo dos seus pés, e nós com Ele, sem dor, sem lágrima, sem luto, reinando com Ele para sempre. Agora, enquanto você está caminhando, você faz tanta pergunta, você fala tanta coisa, e eu também. Quando Deus começa a se revelar para Jó, mostrar a sua grandeza, o seu poder, sua majestade, o seu controle sobre o universo, sobre todas as coisas, Jó põe a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? O sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, se você encontrar uma pessoa que fica rotando em cima de você muito conhecimento, e que quer passar como aquela pessoa que sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, Bíblia, eu conheço de capa a capa. Pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Quase nada. É lata vazia que faz barulho. Então deixa eu contar uma ilustração para você. Eu fui criado na roça mesmo. Antes de luz elétrica, de estrada, de carro e tudo mais. Quebrei muito milho no muque. Quem sabe o que é uma roça de milho na hora de colher, seca para colher, sabe muito bem a diferença entre um restolho, que só tem palha e sabugo, e uma espiga boa, granada. A espiga boa, granada, na hora de colher, ela se tomba, ela se curva. O restolho que só tem palha e sabugo, não se curva nunca, fica sempre empinadinho. Então, quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, saiba disso, é um restolho, só tem palha e sabugo. Porque é impossível você conhecer a Deus, quem é Deus, sem se humilhar, sem se curvar, sem reconhecer que você sabe quase nada. Quarta coisa que Jó descobriu que mudou a vida dele, ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Olha o versículo 5 comigo. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu entro em crise com esse versículo. Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse sobre esse homem aí: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso não é rasgação de seda de amigo, não. Quem está dizendo isso é Deus. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que Deus chama do homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma declaração dessa? Oh Deus, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Mas para entender isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Conhece mesmo?
quanto você conhece? Quanto? Eu explico. Havia um homem que nunca tinha visto o mar. Brincando, eu acho que ele era mineiro. Um dia ele faz uma viagem para o litoral e vê o mar. E ele fica encantado. Ele diz: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe de uma coisa? Que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 trilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um tempo na eternidade onde você possa dizer: conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar a vida no piloto automático. Deus é inesgotável em seu ser. O céu vai ser dinâmico. A Bispo Júlia, há poucos dias eu tomei um susto. Uma menina adolescente da igreja chegou para mim e disse assim: pastor. Falei: pois não, filha. Ela disse assim: eu não quero ir para o céu não. Eu tomei um susto. Disse: como? Eu não quero ir para o céu não. Falei: mas você está maluca? O que aconteceu? Não quero ir não. Falei: então me explica esse negócio. Ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho, sabe o que é? Que eu vou estar numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando, tocando. Ah, eu não aguento essa vida inteira não. Eu quero coisa nova para a minha vida. Tem gente que acha que o céu vai ser chato. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que lá no céu nós vamos trabalhar. Seus servos o servirão. Agora pense comigo que nesse corpo frágil, que fica cansado, que fica doente, que fica velho, que fica caquético, nós conseguimos fazer coisas tão fantásticas, e diz Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Você já imaginou que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Diz a Bíblia que você e eu vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Jesus saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia sem precisar percorrer o trecho. Jesus subiu o assunto aos céus fisicamente. E eu pergunto para você: qual a distância da terra ao céu? Com que velocidade Jesus foi para o céu? Porque se ele foi para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. O que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não que nós não vamos ter um corpo, mas significa que nós vamos viver numa nova dimensão. Eu pergunto a você: com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Jesus Cristo disse para Pedro lá no Getsemane: guarda essa espada, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Os anjos não estão mais, não precisam e não estão presos às mesmas leis que nos governam aqui, pois o nosso corpo de glória vai ser assim. Nós vamos estar lá, nós viremos cá, nós subiremos, nós desceremos com a mesma velocidade, porque nós habitaremos novos céus e nova terra, e nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos trabalhar para Deus, e nós vamos amar a Deus, e nós vamos fruir a presença de Deus. Agora eu entendo Jó. Ele está só arranhando a superfície, e você e eu também, tem muito mais, tem infinitamente mais. Então continua a ordem do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A última coisa que mudou a vida de Jó, confira comigo, está no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ponto.
ponto, 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 ponto. Não entendi nada de novo. Muito difícil. Como é que eu vou entender esse homem que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso, está se abominando e se arrependendo no pó e na cinza? Eu esperava uma confissão dessa de um ladrão, de um assassino, mas do homem mais piedoso. É chocante. Explicação. As pessoas que mais lamentam e choram os seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, irmãos, nem convicção de pecado tem. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você anda com Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vê a enormidade do seu pecado e mais você lamenta pelo seu pecado. Pois bem, veja comigo, por favor, agora o versículo 10. Ele é a chave hermenêutica deste livro. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Você já fez uma pergunta, por que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto este ou quando este orava pelos seus amigos? Você já fez essa pergunta? Por quê? Então deixa eu fazer uma pergunta para provocar. O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você celebra isso? Você chega na igreja e diz, bispo, juro, eu estou tão feliz hoje. O que foi, filho? Estão falando mal de mim, o senhor sabe que isso é uma delícia, eu estou tão feliz com isso. É assim que você reage? O que vocês acham que Jó sentiu, quando os seus amigos disseram assim para ele, você é um ladrão, você é um adúltero, você é louco, você ficou rico porque você roubou os órfãos e as viúvas? O que vocês acham que Jó sentiu? Ficou feliz da vida? O que Jó fez? Jó se queixou, se defendeu, e quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Mágoas, dores, ressentimentos. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, meu filho. Entre, meu filho, na brecha da intercessão. Enquanto você ficar se defendendo, Jó, vai ter mágoa no seu coração, mas quando você começar a orar por esses homens que acusaram você, você vai ficar curado, você vai ficar liberto, você vai ser restaurado. Sabe o que aconteceu? As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Bendito seja Deus. Primeira área que Deus restaurou, confira comigo lá no versículo 16, Deus restaura a saúde de Jó. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Completamente curado. Deus está aqui hoje, irmãos. Ele é o Jeová Rafá. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele é Deus. Segunda área que Deus restaurou, versículo 12, área financeira. Se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Deus deu tudo em dobro. Eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje e Ele é o Deus da restituição. Ele pode restaurar a sua vida financeira, Ele pode levar você mais além na sua vida financeira. Ele é o Deus da restituição. Terceira área que Deus restaurou, área das amizades. Confira comigo os versículos 8, a partir do 8. Eu acho isso maravilhoso, bispo Júlio. Porque os amigos de Jó que acusaram a Jó, Deus chega para eles e diz assim, vocês estão lembrados daquele homem que vocês criticaram, acusaram? Pois é, aquele homem é mais justo do que vocês. Então eu não vou ouvir a oração de vocês, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram,
para que aquele homem que vocês criticaram ore por vocês. E quando ele orar por vocês, eu vou restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui, se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase, me dou por satisfeito. E a frase é essa: cuida bem da tua integridade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que viver com Deus, porque quando você vive com Deus, Deus defende você. Quando você vive com Deus, aqueles que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, e Deus restaurou os amigos de Jó. Quarta área que Deus restaurou: o casamento. Por que a Bíblia não diz que casou com outra? Eu quero crer que restaurou o casamento com a mesma mulher. Agora, pense comigo com a cabeça de um brasileiro, só um pouquinho agora. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele e disse: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora Jó está curado, agora Jó está rico, agora Jó está no topo da pirâmide. O que vocês acham que, se ele fosse brasileiro, ele falaria para ela? Morre, mulher, morre. Talvez ele diria: minha filha, a fila andou, agora eu estou noutra. Mas deixa eu dizer algo para você, amado. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em curar feridas, em restaurar relacionamentos quebrados. Para Deus não tem impossíveis. Você que está pensando em desistir do seu casamento, não desiste não, invista nele. Deus pode fazer um milagre. Deus pode dar espírito de perdão ao seu coração. Eu achei muito curioso que há pouco tempo uma mulher chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou vindo aqui dizer para o senhor que eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Disse: como é que é o negócio? Eu estou dizendo para o senhor que eu vou me divorciar. Falei: verdade? É verdade, sim, senhor. E eu perguntei: mas por quê? Ela disse assim para mim: secou. Secou, não tem mais nada, secou. O sentimento secou. Olhei para ela e disse: secou, filha? Mas se secou, tem esperança. Ela regalou os olhos: o senhor está maluco? Tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus fez a vara seca de Arão florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco no seu coração. Diz: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora? Morreu, está claro? Ou precisa botar legenda? Falei: morreu, filha? Mas se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele pode fazer ressuscitar o que está morto aí no seu coração. Tem esperança. Falei: pastor, o senhor endoidou, o senhor não está me entendendo não. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, acabou, está claro agora? Falei: acabou, minha filha? Ué, mas se acabou, tem esperança. Ué, você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Se Ele chama a existência as coisas que não existem, Ele pode chamar a existência o que não está mais no seu coração. Você não vai separar essa semana não, você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana ela voltou e disse: pastor, acabou. Falei: acabou o quê, filha? A vontade de divorciar. Estou animada. Deus está curando a minha alma e curando meu casamento. Com Deus não há impossíveis. Louvado seja o Senhor. A quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Você nota comigo no capítulo 1, versículo de número 16, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e Deus restaura
Mas você pode fazer uma pergunta curiosíssima. Pastor, eu não estou entendendo. Se Deus devolveu tudo em dobro, e Jó antes tinha 10 filhos, quantos ele deveria ter agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Deixa eu explicar isso bem. Talvez fazendo uma correção para um tipo de comunicação, de fala que nós usamos muito no Brasil. Quando morre alguém na sua casa, na sua família, família de Deus, preste atenção nisso. Quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltou do cemitério, depois de enterrar o seu filho, e um amigo vai dar um abraço nele e disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai disse: não, senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu, Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus então, no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 2, verso 4 ao verso 16. Amós capítulo 2, versos 4 a 16. Lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Assim está escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil,
o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Este é um texto soleníssimo, e eu gostaria de tratar com os irmãos quando Deus confronta o seu próprio povo. Meus irmãos, o profeta Joel, o profeta Amós, digo, ele era de Tecoa, ele era do reino de Judá, do reino do sul. Mas Deus o levantou para ser profeta no reino do norte, no reino de Israel. Ele não era filho de profeta, ele não vinha de uma escola de profetas, ele era um agricultor, ele era um homem que trabalhava na pecuária também. E não obstante isso, Deus o levanta, não apenas para confrontar o pecado de Judá, a sua nação, mas também para confrontar os pecados das 10 tribos do norte do reino de Israel e das nações ao redor. Vocês bem sabem que ele governa, ele profetiza no período áureo de Israel. Está governando Israel, as 10 tribos do norte, o rei Jeroboão II, que governou o mais longo período, 41 anos. E governou no período mais próspero do reino de Israel, porque havia paz nas fronteiras e prosperidade dentro dos muros. E não obstante a paz externa e a prosperidade interna, foi um período em que Israel se afastou ainda mais do Senhor. Pecados gravíssimos ofendiam a santidade de Deus. E a soberania de Deus não se limita ao seu povo. A soberania de Deus alcança as nações. E é por isso que ele começa tratando no capítulo 1 da Síria, da Filistia, da Fenícia, de Edom, de Amon, de Moabe, denunciando os pecados das nações pagãs, das nações aparentadas com Israel. E eu fico até imaginando os israelitas aplaudindo Amós, bravo, bravo, denuncie mesmo o pecado dessas nações. Mas de repente Amós começa a embocar a trombeta para Judá. Judá, de certa forma, muitas vezes foi rival das 10 tribos do norte, ainda eu penso que eles estão aplaudindo Amós. Mas agora Amós volta às suas armas para denunciar o pecado de Israel. E denunciar o pecado do próprio povo de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus está muito irado com os pagãos, com aqueles que se rendem a toda sorte de desvio teológico, moral. Mas agora Amós está dizendo que Deus está embocando a trombeta para dentro dos muros, para denunciar os pecados do seu próprio povo. E ele começa então com um estribilho, por 3 pecados. E pelo 4, eu não suscitarei o castigo. E essa expressão vai se repetindo em todos os textos. E ele diz, por 3 transgressões de Judá, por 4 não suscitarei o castigo. Por 3 transgressões de Israel, por 4 não suscitarei o castigo. O que ele está dizendo? Que Deus é paciente, que Deus é benigno. Mas chega uma hora que o juízo vem. Ninguém pode brincar com Deus e sair ileso. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, depois de denunciar a crueldade na guerra de Damasco, depois de denunciar o tráfico humano da Filistia, depois de denunciar a quebra de pacto da Fenícia, depois dele denunciar a falta de misericórdia de Edom, depois de ele denunciar a crueldade de Amon, depois de ele denunciar o ódio que não cessa até com os mortos de Moabe, agora ele começa a falar de Judá. E quando ele vai voltar para o povo de Deus, o que ele denuncia? Quais são os pecados de Judá? Confira comigo o versículo 4. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Em outras palavras, se as nações pagãs cometeram crueldades,
terríveis. O povo de Deus comete o pecado gravíssimo de abandonar a palavra de Deus, de não obedecer os estatutos de Deus. E conforme Deuteronômio 4, 5 a 9, o fato de Judá ter recebido os estatutos de Deus, do povo de Deus receber os estatutos, a lei de Deus, diferenciava o povo de Deus de todas as nações pagãs. Os privilégios, as bênçãos, a clara direção, a orientação à santidade. Mas eles ouviram, eles receberam e disseram: nós não queremos isso. Abandonaram, esqueceram a palavra de Deus. Qual foi o erro deles? Duplo erro. Versículo 4, confira comigo. Teologia errada. Antes andaram ou guardaram as suas próprias mentiras. As suas mentiras os enganaram. E aqui tem a ver com teologia errada. Quando o povo de Deus abandona a palavra de Deus para acreditar nas mentiras engendradas pelo próprio homem, as novidades do mercado da fé, o que surge como novidade, abandonando a palavra e abraçando mentiras elaboradas no enganoso coração humano, aqui está a ruína do seu povo. Por quê? Porque a teologia é mãe da ética, porque o versículo 4 vai terminar assim: e após elas andaram seus pais. Ou seja, a teologia errada vai desembocar na ética errada. Se a minha fé não está estribada na verdade, tudo que eu vou fazer dali para frente vai espelhar, vai retratar a teologia equivocada que eu abracei. Então, o povo de Judá errou tanto na teologia quanto na ética. E o que vai acontecer? Versículo 5, confira aí comigo. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Quem é o agente do juízo? É Deus. Quem é o instrumento? O império assírio. Aqui, melhor dizendo, a Babilônia, porque está falando de Judá. Em outras palavras, o povo de Deus só vai cair nas mãos das nações pagãs, porque o povo de Deus não honrou a Deus, não obedeceu a Deus, não andou de acordo com os estatutos de Deus, e agora é o próprio Deus que é o agente do juízo. Eu, diz o texto, meterei fogo a Judá. E aí, o texto mostra que esse juízo é devastador, porque o texto diz que o fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Você se lembra de 586, quando a Babilônia chegou, cercou Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, arrasou a cidade de Jerusalém, deixando para trás escombros, pedras reviradas e muito opróbrio e miséria. Era o juízo de Deus sobre um povo que não quis ouvir a voz de Deus. Mas eu chamo a sua atenção para esse ponto. Até aqui, Amós está ainda numa fase preparatória. Porque tudo o que ele está falando até agora é para daqui para frente concentrar o seu ministério exclusivamente nas 10 tribos do norte, ao reino do norte, ao reino de Israel. E quando ele vai levantar e denunciar os pecados de Israel, que pecados ele denuncia? Então acompanhe comigo, por favor, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. E agora ele começa a elencar quais são os pecados das 10 tribos do norte de Israel. E o topo da lista, o número 1 da lista, ele diz: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Primeiro pecado que Amós denuncia é o pecado da corrupção do poder judiciário. O que ele está dizendo é que não há possibilidade de existir justiça na nação, não há possibilidade de existir relações justas numa nação, se aquele poder que tem a responsabilidade de fazer justiça, de corrigir desmandos, está rendida à corrupção. E a primeira coisa que ele menciona, confira aí comigo, por gentileza, no versículo 6. É venda de sentenças. E ele menciona isso, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. O que se espera daqueles que têm o poder
de fazer justiça é que eles obedeçam preceitos da lei. O símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados, com a balança nas mãos. E o que significa isso? Significa que um juiz não julga pela capa do processo, mas pelos autos do processo. Significa que os juízes não têm partido. Eles não votam de acordo com quem está sendo julgado, mas do que está sendo julgado. E desta maneira, lá em Israel, no período áureo, aqueles que eram inocentes, aqueles que não tinham vez nem voz, ao chegarem com suas demandas nas cortes de Israel, não encontravam ali justiça. A causa deles não era tratada com justiça, porque esses juízes que estavam assentados vendiam sentenças, os poderosos controlavam, eles escapavam das leis, eles eram favorecidos pelos tribunais, e os juízes vendiam sentenças para esses poderosos, de tal maneira que o inocente não conseguia alcançar qualquer justiça nessas cortes. Se vocês perceberem, esse assunto vai desembocar no versículo 6 ainda, quando diz que eles condenam o necessitado por um par de sandálias. Ou seja, chegava a ponto da justiça estar tão corrompida que qualquer oferta para corromper um juiz, para comprar um juiz, para comprar uma sentença, era aceita. E o justo era condenado até por um par de sandálias. Esse pecado foi tão grave em Israel, meus irmãos, que ele é repetido outras vezes. Eu peço a gentileza de você conferir comigo, capítulo 5, versículo 11. Por gentileza, olha aí. 5:11, está na tela, vamos ler todos juntos. Portanto, toda a igreja comigo. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes planejado. Pisais o pobre e dele exigis o tributo de trigo. Olhe comigo o capítulo 8, versículo 6, desse mesmo livro, todos juntos, por gentileza. Talvez nós pudéssemos ler do verso 4 até o verso 6. Toda a igreja comigo, 4 a 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o éfa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Você percebe que aquilo que está acontecendo nas cortes, no comércio, alguém pode dizer, mas Deus não está interessado nesse assunto. Deus está interessado na igreja, Deus está interessado no templo, Deus está interessado nos rituais sagrados. Mas o Deus a quem servimos é o Deus da justiça. Ele se importa com as transações internacionais. Ele se importa sim quando há crueldade nas guerras. Ele importa sim quando um comerciante vende 1 quilo e entrega 900 gramas. Ele importa sim quando o comerciante fala que está vendendo um produto de qualidade e não está entregando um produto de qualidade. Ele se importa sim quando as cortes são corrompidas e os juízes não praticam a justiça. Deus está denunciando essa prática abominável lá em Israel. E certamente Deus rejeita a injustiça ainda hoje, em qualquer setor da vida. Mas notem comigo, um segundo pecado que ele denuncia, além da corrupção do poder judiciário, que é a cobiça insaciável, versículo 7, 2:7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. O ponto aqui que Amós está levantando é que a cobiça é tal
a ganância é tal, o desejo de concentração de riqueza é tal, que eles suspiravam até pelo pó da terra que caía na cabeça do pobre. Eram tudo para eles. Era concentração de renda. Era a cobiça dos poderosos sem limites. E o versículo 7 vai nos informar que eles condenam quem? Eles vendem o justo por dinheiro. E o verso 7, eles estão pervertendo o caminho de quem? Dos mansos. Ou seja, tantas cortes quanto os poderosos têm partido. E o partido deles é o partido errado. É para proteger o criminoso e para massacrar o inocente. E Deus está olhando isso e não tolerando esse tipo de situação. Mas veja comigo o verso 7, parte B, terceiro pecado, a imoralidade desavergonhada. Porque o texto diz, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Ou seja, é o pecado do incesto. Se a teologia está errada, a ética está errada. Agora não é apenas promiscuidade, não. Um homem coabita com a moça e vem o filho dele e coabita com a mesma moça. Os valores morais estão no chão. Mas tem mais. Há também, meus amados irmãos, uma irreverência afrontosa, versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é a violação de direitos humanos fundamentais. Na lei estava estabelecido que você não podia pagar dívida com a roupa do corpo. O credor podia até levar a sua roupa para pagamento de uma dívida, mas à noite eu tinha que devolver essa roupa. Porque essa pessoa precisava de uma roupa para aquecer durante a noite. Eles não só tomavam as roupas, que é um bem inalienável, mas se deitavam, diz o texto, se deitavam no altar, ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas. Ou seja, a idolatria, a injustiça nas cortes, a injustiça no comércio, a promiscuidade sexual dentro da casa de Deus, a profanação da casa de Deus, a violação de direitos humanos fundamentais. São os pecados que Deus denuncia à nação de Israel. Mas o que Deus fez por esse povo? Vamos ver o amor de Deus por Israel, versículos 8 a 11, confira comigo. Olhe comigo o versículo 10 em primeiro lugar. Também vos fiz subir da terra do Egito, ou seja, tem uma redenção nacional. Quem tirou Israel da escravidão do Egito? Foi Deus. Com mão forte e poderosa, quebrando o poder do maior império do mundo. Segundo lugar, preservação nacional, versículo 10. E 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísse da terra do amorreu. 40 anos no deserto. É só você olhar que deserto é esse. Se você vai do Cairo até Israel, são 400 quilômetros. Rochas imensas. Não é areia fina que afaga os pés, é pedregulho. Se você botar um calçado novo, um tênis novo, e for andar nessa região, eu garanto a você que o seu tênis não dura uma semana. Pois os calçados duraram 40 anos. As roupas não envelheceram. Deus fez chover maná do céu. Deus fez brotar água da rocha. Deus protegeu o povo das feras. Deus libertou o povo dos inimigos. Deus levou esse povo 40 anos pelo deserto, uma preservação nacional. Versículo 11, confira comigo, por gentileza. Deus também tem privilégios extraordinários, porque está escrito, dentre os vossos filhos suscitei profetas. Deus levanta profetas. Dentre eles, você pode citar Elias, você pode citar Eliseu, você pode citar lá no norte, Miqueias, que profetizou também lá. Deus está levantando gente para instruir, para ensinar, para exortar, para advertir. Mas mais do que isso, versículo 11. Dentre os vossos jovens nazireus, gente consagrada a Deus, gente que tinha compromisso com Deus desde o ventre da mãe.
Eu não sei se é o microfone que está com defeito. Pega o outro, pastor. Me permita outro ali. Deixa eu desligar esse aqui, para não ter ruído. Obrigado. Então, notem vocês que o pecado de Israel é um pecado de ingratidão. Porque Deus fez tudo por este povo. E apesar disso, este povo acredita em mentiras. Este povo anda após as mentiras. Apesar disso, este povo corrompe aqueles que comandam a nação, os juízes, os que governam, os que legislam. Esse povo se corrompe do ponto de vista das minorias ricas que querem tudo para eles e massacram o povo. E agora, o que é que eles fizeram com Deus? A despeito de tantos privilégios. Confira comigo o versículo 12, por gentileza. Leia comigo o verso 12, toda a igreja. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Em outras palavras, aos jovens que eram consagrados a Deus, não podiam beber vinho, cortar o cabelo, tocar em mortos. Eles deliberadamente deram vinho a beber aos nazireus, ou seja, nós não nos importamos com a palavra de Deus, nós não nos interessamos pela palavra de Deus. Vocês podem fazer, vocês podem transgredir, vocês podem quebrar as leis de Deus, isso não tem nenhum problema, isso não tem nenhuma consequência. Mas mais, o verso 12 nos informa, notem aí, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. O que eles fizeram com os profetas? O próprio Amós, confira aí comigo, capítulo 7, por favor. Verso 12 a 14. Ponha na tela para a gente ler. Toda a igreja comigo, 12 a 14, vamos juntos. Então, Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei, e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Vamos 15 também, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vocês se lembram que desde que houve a divisão do reino, em 931, o rei Jeroboão I, não esse aqui, esse é o Jeroboão II, estabeleceu novos templos, em Dan no norte, em Betel no sul. Agora esse templo não é mais um templo que adora Deus, adora um bezerro de ouro. E é o templo do rei, é o templo do reino. E Amós está profetizando, e chega esse enviado do rei Jeroboão II, diz, não, aqui não, esse templo aqui tem dono, aqui quem manda é o rei Jeroboão, vai lá para a sua terra, lá você é para comer, lá você é para profetizar, aqui na nossa terra não. E o profeta Amós diz, olha, eu não sou profeta, eu não sou nem filho de profeta, na verdade eu era um agricultor, eu na verdade era um boieiro, mas foi o Senhor que me tirou de lá e me mandou aqui profetizar, e eu vou continuar profetizando. Foi assim que aconteceu também, meus irmãos, na época do profeta Elias. Jezabel começa a proibir os profetas de Deus, perseguir e matar os profetas de Deus. Foi assim também com Jeremias, ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Foi assim também com os apóstolos, eles foram presos por pregarem a palavra de Deus. E essa realidade é uma realidade presentana, meus irmãos, porque hoje ainda há muitas pessoas no mundo todo sendo presas por terem uma Bíblia, por falarem de Jesus. Enquanto nós estamos nos reunindo aqui hoje, com ar-condicionado, com um ambiente agradável como este, tem irmãos nossos que estão sendo torturados, estão sendo presos, estão sendo assassinados, não porque cometeram crimes, mas porque pregam a palavra de Deus. O que vai acontecer? Um juiz inevitável virá. E eu chamo a sua atenção para isso, porque a partir do verso de número 13,
Deus está dizendo o seguinte: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Ele está entendendo isso. Ele é um agricultor. Naquela época os carros eram carros de bois, não havia ainda motor, e as estradas não eram boas, porque ele vem lá de Judá, e lá em Judá não tem planície, é tudo morro, tudo montanha. Então, na medida que os carros caminhavam com seus feixes, iam balançando, balançando, balançando. É um símbolo de um terremoto, que abala a terra, e esse abalo virá. Deus vai fazer abalar. E o que ele está falando? Ele está falando que daqui a pouco tempo, depois do governo de Jeroboão I, os reis que virão são tão terríveis, que o juízo vai se avizinhando, até chegar o dia, o ano de 722. A Síria cerca Jerusalém, reina morte em Jerusalém, reina fome em Jerusalém, em Samaria, cerca Samaria, a fome em Samaria, a crise em Samaria, e quando o povo não consegue resistir mais, o império assírio entrou e destruiu a cidade, completamente, e levou o povo para o cativeiro, por 3 transgressões, e por 4 eu não sustarei o castigo. Quem não escuta a voz da advertência, escutará o estalido do chicote do juízo. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E o que é que vai acontecer agora? Veja comigo, versículo 14, a fuga quando chegar o cerco de Samaria, vai ser impossível. Versos 14 a 16, eu peço que você que tem o hábito como eu, de grifar sua Bíblia, grifar algumas palavras. Versículo 14, ele fala do ágil, do forte e do valente. Versículo 15, ele fala do que maneja o arco, ele fala do ligeiro, ele fala do que vai montado a cavalo. Versículo 16, ele fala do mais corajoso. Se você percebeu, todas essas palavras elencadas aqui, retratam as pessoas com mais chance de escapar diante de um cerco, diante de uma invasão militar. Mas ele está dizendo o seguinte, que nem o ágil, nem o forte, nem o valente, nem o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés, nem o que vai montado a cavalo, nem o mais corajoso, naquele dia vai escapar. Porque quem está trazendo a Síria não é a estratégia militar do Império Assírio. Quem mais tarde vai trazer a Babilônia não é a estratégia militar de Nabucodonosor. É Deus quem está entregando. Eu quero concluir dizendo para os meus irmãos que o pecado do povo de Deus é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso que os pecados dos pagãos. Mais grave porque o povo de Deus peca contra um maior conhecimento. Mais hipócrita porque o povo de Deus convoca os outros à santidade, quando ele não vive a santidade. E é mais danoso porque quando o povo de Deus peca, mais pessoas são atingidas. O pecado é maligníssimo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado reterá você mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O Deus a quem servimos é o Deus que intervém nas relações internacionais. Deus intervém na Síria, na Filistia, na Fenícia. O Deus a quem servimos é o Deus que se importa com a política internacional. E se envolve com os negócios de Edom, de Amon, de Moabe. Mas sobretudo, o Deus a quem servimos é o Deus que está dizendo para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje, o juízo
começa pela casa de Deus. É fácil você olhar pela janela e ver os pecados dos pagãos. Está na hora de nós embocarmos a trombeta. Dizer: ai de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Curva sua fronte, por gentileza. Vamos orar. Deus está aqui neste lugar, conforme nós ouvimos o cântico das crianças. Ele é o Deus que conhece, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que sonda. Ele é o Deus que conhece o que acontece nos palácios, nas casas de leis e nas cortes. Ele é o Deus que está presente lá nos bastidores, quando se trama contra o justo, quando se arma ciladas contra o inocente. Ele é o Deus que está lá dentro do templo, sondando o coração de todos que entram para adorar. Ele é o Deus que nos exorta pacientemente, 1, 2, 3 vezes. Mas Ele é o Deus também que, se não ouvirmos a sua voz, por amor de nós, Ele nos disciplina. Uma vez que a disciplina divina não é um ato de crueldade de Deus, é um ato de amor responsável de Deus, para nos fazer voltar para Ele, a única fonte segura de vida e de paz. Deus, nós precisamos tanto da Tua misericórdia nesta manhã. Tu bem nos conheces e sabes da nossa estrutura. Nós somos pó, somos pecadores, Senhor. Temos feito tantas vezes o que é mal aos Teus olhos, tantas vezes temos desobedecido aos Teus preceitos, aos Teus estatutos. Tens levantado, Deus, a Tua voz para nos exortar, e tantas vezes nós tapamos os nossos ouvidos. Temos muito mais facilidade de ver os pecados dos outros do que os nossos próprios. Compadece-te de nós. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. E dá-nos a bênção de vivermos de modo digno do Teu nome, para que o nosso exemplo possa inspirar outras pessoas a Te conhecer e a andar na Tua presença. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.